Bom, pessoal, e para falar de RAID, né, tem lá os slides que você já tem acesso, mas eu vou trazer aqui um site, esse site HD Storage, que trata de RAID, só para a gente ver com um material diferente, né? Bom, aqui ele traz os principais RAIDs. Lembra que eu falei para vocês na aula que os mais importantes são o RAID 0, 5, 10, e o 1 também. RAID 0, 1, 5 e 10 são os mais importantes. Aqui nesse site ele traz o RAID 0, 1, 5, 6 e 10, tá? Que são bem importantes também. Veja que ele pulou o RAID 3, o 2 e o 4, porque não são muito usados. Bom, então a gente viu que RAID garante aí uma redundância, tá? Só que por incrível que pareça, o RAID 0 não é redundante, tá? Por que ele não é redundante? Porque os dados, olha só, aqui os dados eles não são redundantes. Então, o dado que eu tenho em um HD é diferente do outro. Eu tenho um arquivo que ele é fracionário, tá? Esse nome aqui, stripping, no caso, é o fracionamento. Então, o mesmo arquivo, ele é fracionado e armazenado nos dois HDs. Lembrando, pessoal, os HDs, eles têm que ser do mesmo tamanho. Se os HDs não forem do mesmo tamanho, a gente vai considerar o tamanho do menor HD, certo? Ok. Esse RAID 0, ele oferece desempenho, tá? Vamos fazer até uma revisão, um resumo aqui. O RAID 0, aumentar a fonte. As características dele. Oferece desempenho, tá? Desempenho. Esse daqui não tem redundância, por incrível que pareça. Não tem redundância. É o único, tá, pessoal? É o único RAID que não tem redundância de dados. Vou deixar menor isso aqui. O que mais a gente pode falar desse RAID, do RAID 0? Vou voltar aqui para o site. Beleza, olha só as vantagens. Oferece um ótimo desempenho, a gente já comentou. Toda a capacidade de armazenamento é usada, então não há sobrecarga. E a tecnologia é fácil de implementar. Então, outra vantagem é que, olha só, soma a capacidade de armazenamento dos dois discos, certo? Desvantagens, não é tolerante a falhas, certo? Se a unidade falhar, todos os dados são perdidos. Então, esse daqui é o único, tá? O único que não tem tolerância a falhas, tá? Por quê? Porque não tem nenhuma redundância. Eu vou até colocar aqui depois da redundância. Ó, não é tolerante a falhas. Então, nenhum HD pode parar. Ok. Vamos pro RAID 1. Bom, pessoal, só para reforçar o RAID 0. Então, o RAID 0 ele é um fracionamento. Então, ele vai somar a capacidade dos discos. Se eu tiver dois discos de 500 GB, então vai ser somado essas capacidades. Eu vou ter no total aí 1000 GB, tá? Vamos para o RAID 1 agora. Ok, RAID 1. Então a gente tem que o RAID 1 é o espelhamento. Então eu posso ter aqui dois HDs, mas poderiam ser mais, tá? No mínimo dois, mas pode ser mais. E eu tenho dados aqui iguais, olha só. Estão espelhados, tá? Estão espelhados. Os dados estão espelhados. E aqui eu tenho sim uma. Eu tenho aqui uma redundância de dados, tá? Então, se um disco desse falhar, tudo bem, o sistema continua funcionando, tá?
Então, ele é rápido, mas não é tão rápido quanto o RAID 0. Então, o foco dele é segurança, tá? É redundante. Ou melhor, vou colocar nesse padrão aqui. Possui redundância. Possui redundância. E segurança, tá? O objetivo aqui também é segurança. Ok. A gente conhecendo o RAID 0 e RAID 1, então fica fácil de entender o RAID 10 ou o RAID 0 mais 1, não é? Só que esse é o último RAID. Na aula eu apresentei o RAID 10 logo depois do RAID 1, mas vamos deixar ele para o final. Seguindo aqui a ordem aqui do site. Ok. Olha só, a principal desvantagem aqui é que a capacidade de armazenamento é apenas metade da total. É sempre a metade. Por quê? Porque os dados estão espelhados, né? Tem uma cópia. Então ele vai enxergar apenas a metade da capacidade de armazenamento. Beleza. Temos o RAID nível 5, então a gente pulou. A gente não viu o 2, nem o 3, nem o 4. A gente pulou direto para o 5, tá? Nas aulas eu falei todos, mas aqui a gente está pulando. Então, olha só. Aqui no RAID 5, nós temos 4 HDs, né, por exemplo. A gente vai ter 4 HDs. E vejam que se um HD desses falhar, tudo bem, certo? Não pode falhar dois, mas se um desses falhar, tudo bem. Por quê? Porque nos outros três existem bits de paridade que podem reconstruir os dados desse HD que falhou, certo? Então, ele diz que as transações são muito rápidas, certo? Se uma unidade falhar, você ainda tem acesso aos dados, como eu falei. As desvantagens é que as falhas de unidade têm um efeito na taxa de transferência. Então, quando um disco falha, o sistema continua funcionando, só que fica mais lento, tá? Fica mais lento por quê? Porque tem que estar o tempo todo fazendo cálculos com os bits de paridade para recuperar os dados daquele HD perdido. Beleza, tem mais alguns detalhes aqui, mas isso é o mais importante. Aí vamos aqui para o RAID de nível 6, que é muito parecido com o nível 5. A diferença é que ele usa uma dupla paridade, certo? Então, cada HD vai ter aí duas fatias para paridade, certo? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui a definição do RAID 5. O RAID 5... O RAID 1 eu não coloquei a característica de espelhamento. Deixa eu colocar aqui espelhamento. A característica principal do RAID 1. O RAID 5, a característica dele é fracionamento, tá? Fracionamento. Só que ele possui redundância. Tolera a falha de somente um disco. Somente um disco. Beleza? Tem outro fato interessante. Mínimo 3 HDs, tá? Então aqui é um mínimo de 3 HDs. Que eu preciso para o RAID 5. Deixa eu ver se no site dá esse detalhe. Tá? Vamos ver se dá esse detalhe. Ele não fala, ele não dá esse detalhe aqui. Que é no mínimo 3 HDs. Mas beleza. Opa. Então, vamos em frente. O RAID 6. O RAID 6, ele tem uma diferença. É igual ao RAID 5, tá? Ó. Vou até colocar aqui, ó.
fracionamento, possui redundância e ele tolera o RAID 6, tá? RAID 6 tolera a falha de até 2 discos. Bom, pessoal, como nós temos esses discos aí separados aí para bits de paridade, então a gente vai perder uma capacidade de armazenamento. Então a gente tem uma seguinte fórmula, né, que a gente já até viu em sala. Então a capacidade de armazenamento para os discos vai ser o seguinte: vai ser a capacidade do menor disco vezes a quantidade de discos menos 2. Isso para o RAID 6, tá? A capacidade do menor disco vezes a quantidade de discos menos 2. Para o RAID 5, vai ser a capacidade do menor disco vezes a quantidade de discos também menos 1, tá? A gente perde apenas um disco aqui no RAID 5. Beleza. E o RAID 10? O RAID 10 ele é bem tranquilo, tá? Porque ele é a junção do RAID 0 e 1. Vamos lá. Então, o RAID 10, como eu falei em sala, RAID 1 e RAID 0 combinados, certo? Então, lembrando, tem o RAID 10, que é 1 mais 0, e tem um que é semelhante, mas é o 0 mais 1. O RAID 10, ele começa assim, ó, de baixo para cima tem o RAID 1 e depois o 0. Aí aqui é o RAID 10. E o RAID 0 mais 1 tem primeiro o RAID 0 e depois o 1. Aí esse é o 0 mais 1. Beleza, esse aqui da foto, tá? Esse da foto aqui do exemplo é o RAID 10 convencional, tá? É o RAID 10, ou também chamado de RAID 1 mais 0. Ele é a junção dos dois anteriores. Olha só, a gente não viu em sala, mas também tem esse RAID 50, que é a junção do RAID 5 com o 0. Lembrando, olha, a gente olha de baixo para cima. Primeiro vai ter o RAID 5 e depois o 0, certo? Ok. Não vai precisar eu escrever aqui as características do 10, porque ele é a junção, né, do 1 mais 0. Qualquer dúvida, pode entrar em contato, pessoal.